Glória a Deus, aleluia, Jesus. Obrigado, meu Deus, por mais um dia, de vida que o Senhor tem nos dado, nos concedido, Senhor, pela tua graça e a tua misericórdia, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado pela minha vida, obrigado pela vida de cada um da minha família, Senhor. Obrigado, Jesus, pela vida da minha mãe, obrigado pela vida do teu povo, Senhor Jesus, ó Pai. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz no livro de Atos, o capítulo 7, assim. Ela fala a defesa de Estevão no Sinédrio. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: homens, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu à terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disso sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão, assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia. Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. Aleluia, Senhor Jesus, glória a Deus. Aqui nessa palavra, Deus está refletindo, Deus está expressando Estevão, a defesa de Estevão no Sinédrio. Então Deus estava ali, em defesa. Estevão estava em defesa, mostrando perante o Sinédrio. Sabemos que Estevão foi o mártir do Senhor. Ele anunciou o Evangelho com todo amor, e ele foi um mártir, que ele foi apedrejado perante a praça. Mas Deus ele fora com ele, porque ele sabia no Deus que ele cria. Ele foi escolhido para anunciar o Evangelho, e ali até a sua morte ele não negou a Jesus. E assim, eu venho dizendo essa palavra, assim é conosco, assim é com cada um que submete a ser um discípulo de Jesus. Muitas das vezes, aqueles que creem no Evangelho, muitos creem e não são chamados para fazer brilhar a luz, não são chamados para dar testemunho de Deus, que nem Jesus disse:
para que todo aquele que nele crê ser testemunha de Jesus. Aleluia, Senhor. Ser testemunha de Jesus é ir à igreja, é fazer o que Deus manda, é batizar, é tomar, é frequentar a igreja nos dias da semana e ter uma vida com Deus em comunhão. Isso é ser testemunha de Jesus. É mostrar para o mundo que você creu na palavra e você obedece à palavra. Ser testemunha de Jesus é receber a Cristo e seguir a Ele na terra. Não é deixar os seus afazeres do mundo. Você pode trabalhar, você pode estudar, você pode fazer o seu prazer, o seu hobby, mas você tem que fazer tudo isso dando testemunho de Jesus. Então, e há aqueles que, além de dar testemunho de Jesus, é chamado para pregoar a palavra, para fazer a diferença. Muitas das vezes vai encontrar afrontas, adversário, porque aquele que está pregando a verdade confronta com o inimigo, porque o mundo está cheio de adversidade, o mundo está cheio de pensamentos contrários da palavra de Deus, o mundo está cheio de heresia, o mundo está cheio, um monte de homens está fazendo uma igreja fundada nos seus próprios fundamentos, nos seus próprios estatutos. E aqui Jesus está dizendo que em defesa de Estevão foi chamado para dar testemunha de Jesus, e ele então foi ali até o fim. Ele deu testemunha de Jesus. Ele foi até a sua morte, teve uma morte, foi apedrejado pelos opressores, aleluia, mas ele não negou a Jesus, porque Deus era com ele. Aleluia, Senhor, glória a Deus. E no momento de angústia, Estevão viu os céus abertos e viu o trono de Deus. Ele pôde contemplar a glória do Senhor, que ele sabia que ali eram os últimos momentos da vida dele. Então, mas ele foi, ele contemplou, Deus viu, Deus mostrou para ele a glória, porque a recompensa do justo, a recompensa daquele que é confrontado aqui na terra, a recompensa com aquele que passa aflições, é a glória, é os céus. Então, ali naquele momento que Estevão estava já prestes a morrer por amor de Deus, por amor a Jesus Cristo, por amor ao Evangelho, aleluia. Então, muitas das vezes, não é dessa palavra aqui, o inimigo às vezes ele não se contenta de ver o servo de Deus adorar o nome do Senhor. Ele não se contenta de ver o servo de Deus fazer a diferença. E o inimigo acusa as pessoas, acusa os filhos de Deus.
perante aos olhos dos homens, perante, aqui Estevão estava se defendendo perante o Sinédrio, perante os julgadores, perante aqueles homens das leis, e não é diferente muitas das vezes conosco, comigo e com você que está pregando o Evangelho, fazendo a diferença no meio das trevas, abrindo os olhos daqueles que estão cegos, aqueles que não têm o entendimento da salvação. Nós somos acusados de às vezes até mesmo nós somos acusados de sermos loucos, de não queremos nada com nada, mas não é isso que o povo muitas das vezes pensa de nós. Às vezes as pessoas não vê a nossa deficiência, talvez as portas estão fechadas, talvez por Deus é Deus mesmo que permite não abrir as portas, porque Deus tem um chamado com cada um, e ninguém sabe o chamado, às vezes reconhecer o chamado de certa pessoa. Então eles acusam as pessoas, acusam aquele que está fazendo a vontade de Deus. Aleluia, Senhor, sem piedade. Deixa o inimigo usar as pessoas, usar a boca deles para acusar os servos de Deus, aquele que está fazendo a boa obra na terra, a boa obra de salvação, pregando as boas de salvação. Aleluia, assim como fizeram com Estevão. Muitos estão passando aflições, muitos estão passando no estreito por amor ao Senhor. Aleluia, Jesus. Mas eu venho nessa palavra, assim como Estevão teve a recompensa. Aleluia. Deus tem uma recompensa para todo aquele que pregar o Evangelho, que ir até o fim, não negar a Jesus, não negar a palavra, não negar o seu chamado, porque Deus é com todo aquele que crê,